judiciário ele é feito para melhorar a vida das pessoas, julgar de forma rápida, né? Julgar de forma eficiente e julgar de forma justa. Né? Então, sem isso, o judiciário não tem muito valor. Se a gente não conseguir, exatamente, se a gente começar a fazer de qualquer jeito, né? Só para dizer que a gente cumpriu um processo, mas aquilo não foi feito justiça, isso é um faz de conta. Né? Então, essa é a minha preocupação que eu tenho. A gente está perdendo esse senso romântico da justiça, mas não é romântico, ele é real. O Estado foi criado para isso. Né? Então, eu falo muito sobre isso também. Eu tenho muita preocupação, né, nessa questão, que a gente fuja um pouco da filosofia, que a gente fuja um pouco. Quando eu falo da filosofia, assim, é do intuito, né? E a gente caia nesse redemoinho, que a gente fique lá girando sem saber para onde vai. Então, a gente não pode viver dessa forma. Isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. Aí, respondendo a sua pergunta no começo, essa é a causa de eu estar participando. Eu tenho esse pensamento. Colegas meus podem ter, né? Colegas meus podem até fazer melhor sem ter esse pensamento, apenas ouvindo. Mas eu me coloquei na responsabilidade, porque eu costumo dizer que advogado, ele tem duas características. Ele é voluntário, né? E ele é representante. Representar é a vida do advogado, ele representa os outros. E aí eu costumo dizer que tem uma brincadeira, que eu estava na rua, 6 amigos conversando, e a gente reclamando de um poste, e de repente chegou alguém para falar, mas devia fazer assim, devia fazer aquilo. Aí o cara que tem aquela vontade, aquela, não a vontade de ser advogado, mas ele tem uma capacidade, tá me fugindo Uma aptidão. Uma aptidão, perfeito. Ele tem aptidão para advocacia, aí para o direito, aí ele faz. Não, mas devia fazer isso, aí devia falar com a prefeitura. Aí todo mundo faz, vai falar com a prefeitura, tá entendendo? E empurra o cara. O cara nem queria fazer isso, ele queria ir namorar mas ele se viu obrigado, porque quem pensa como advogado, ele tem uma obrigação moral. Aquilo fica na cabeça dele como se só eu posso ajudar esse pessoal. Então, não vou negar a minha obrigação. E aquilo se torna uma obrigação. O advogado, ele é representante e ele é voluntário. Tanto é que tanto Martin, né, que a gente teve, os mártires que a gente teve mortos, eram muitos da área jurídica, falavam muito em direito. Por quê? Porque o cara vai dar opinião e dança, mata o cara, tá entendendo? No final das contas. Mas essas pessoas são pessoas que pensam, que falam, né? Então, a gente viu muito isso quando o pensar nas ditaduras, nos governos de exceção, sempre o pessoal da área jurídica se voluntariava, de repente, para falar e dançava. A OAB foi um ente muito importante nessa disputa. Aí, isso, né? Exatamente. A OAB sempre se Defesa constituiu de defesa. Então, no final das contas, o advogado, por fazer isso, aí é uma das coisas, por isso que eu estou nessa história, porque eu acho que a gente tem que começar não só a trazer a tentar recuperar essa visão de que a gente está andando em círculos e trazer algo que, a gente precisa criar meios de melhorar. Se vão melhorar ou não, a experiência vai dizer, deve exigir um planejamento, um estudo e uma execução bem feita. Eu costumo dizer que no Brasil o povo reclama muito das instituições, do governo e tudo, não, mas você sempre, o que falha é a execução. Você tem uma lei, tem uma instituição, ela tem fundamento, tem base, tem uma filosofia de trabalho, mas assim, se você não fizer bem feito, nada vai sair bem feito, né? Então, se você não se dedicar, não souber planejar direitinho. Então, eu entendo que seja para levar esse recado, que seja para uma conscientização de classe, eu falei muito isso para esse pessoal aqui, aquele sentimento de classe, que a gente deve colocar pessoas com esse comprometimento, que não sirva para mim, mas que sirva para alguém. A gente tem que fazer andar tem que fazer essa roda não só girar, ela tem que fazer essa roda se deslocar. Se aprimorar. Isso, e atender o cidadão. Porque isso é um serviço para o público. Se a gente não consegue atender o público, se a gente fica só rodando ali, então tem algumas coisas que me incomodam bastante. Isso aí, uma delas é que a gente deveria, sim, dar esse grito, né, para tentar mudar. E outra coisa, não que talvez o tribunal não esteja fazendo. Talvez está faltando mais debate sobre isso para tentar desenvolver, né? Eu não estou nas reuniões internas ali do tribunal, não sei da preocupação de todo mundo, mas se eu chegar nessa posição, eu vou pedir a todos que a gente, de repente, consiga debater. Eu fico brincando que uma andorinha só não faz verão, mas ela faz barulho, né? Ela consegue, pelo menos, arrodear por ali. Ela cumpre o seu papel, né? É muito importante, né? Dentro do colegiado. Vamos lá, eu falei de 2 pontos. Vamos para o terceiro agora. O acesso à inteligência artificial. O terceiro ponto, né? O terceiro ponto é a questão dos honorários. Isso é muito interessante para a advocacia. Hoje, existe uma regra, né? Que foi determinada pelo Código de Processo Civil em 2015, que ele especifica bem direitinho como deve ser pago os honorários, que a gente chama de honorário de sucumbência. A outra parte paga ao advogado do vencedor um valor a título que chama de sucumbência, como se fosse uma punição
por ter, né, litigado, e é uma vitória do advogado que venceu a causa, ele vai receber. E ela está especificada, né, bem, de forma correta, no Código de Processo Civil, e existe também uma possibilidade, no mesmo Código de Processo Civil, que em algumas causas seja atribuído o valor de acordo com o aproveitamento econômico da causa. Ou seja, de repente você tem uma causa lá que tem um valor determinado e você ganha 10%. Digamos uma causa que deu 100 mil reais, você vai ganhar 10 mil reais numa ação, que você trabalhou 5 anos, certo? Digamos. Certo. E de repente pode entender que, olha, pelo aproveitamento econômico da causa, vai dar 1.000 reais, né? Então, existem algumas regras que impedem que esses 1.000 reais sejam atribuídos. Isso é simplesmente uma aplicação da lei. Então, isso aí é uma questão moral da advocacia, de que qualquer colega que esteja lá, seja eu, seja qualquer um, lute, como a gente vem acompanhando, existe uma ministra do STJ, se eu não me engano é Daniela Teixeira, acho que é Daniela Teixeira, se eu não me engano, que ela vem apresentando, avocando processos para poder estabelecer o honorário de acordo com o que manda o Código de Processo Civil. Então,